Amém, Senhor. Cuida de nós, Senhor. Aleluias. Graças a Deus. Amém. Muito bom, é isso mesmo. O Senhor cuida de nós, né? Tudo a ver com a paraxá de hoje, né? Porção Vaerá, está lá em Gênesis, Bereshit, capítulo 18. A partir do versículo 1, nós vamos ler até o versículo 19. Ver como o Senhor cuida de nós nessa história de Abraão. Amém? Gênesis capítulo 18, a partir do versículo 1. Diz assim: E apareceu-lhe o Eterno junto a Eloné, planície de Manre. E Abraão estava sentado à porta da tenda, quando esquentava o dia. E alçou os seus olhos e olhou, e eis que 3 homens estavam parados perto dele. E os viu e correu ao seu encontro, desde a porta da tenda, e prostrou-se em terra e disse: Meu Senhor, se tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que não passes de teu servo. Que seja trazido, por favor, um pouco de água, e lavai os vossos pés, e recostai-vos embaixo da árvore. E tomarei um pedaço de pão, e sustentai o vosso coração. Depois ireis adiante, já que passastes a vosso servo. E disseram: Assim farás, conforme falaste. E apressou-se Abraão à tenda onde estava Sara, e disse: Apressa-te, toma 3 medidas da melhor farinha, e amassa, e faz tortas. E as vacas correu Abraão, e tomou um bezerro tenro e bom, e deu ao moço, que se apressou em prepará-lo. E tomou manteiga, leite e o bezerro, que preparou e pôs diante deles. E ele ficou de pé perto deles, debaixo da árvore, e comeram. E disseram-lhe: Onde está Sara, tua mulher? E disse: Ela está na tenda. E disse um dos anjos: Voltarei a ti, como esta hora que vives, no ano vindouro, e eis que terá um filho Sara, tua mulher. E Sara escutava à porta da tenda, que estava atrás dele. E Abraão e Sara eram velhos e avançados em anos, e havia cessado a Sara o costume das mulheres. E riu-se Sara entre si, dizendo: Depois do meu envelhecer haverá para mim rejuvenescimento? E se meu senhor é velho? E disse o Eterno a Abraão: Por que se riu Sara, dizendo: Como é verdade que darei à luz se eu envelheci? Existe oculto de Deus alguma coisa? No prazo fixado a ti, como esta hora que vives, e Sara terá um filho. E negou Sara, dizendo: Não me ri, pois tive medo. E ele disse: Não é assim, pois tu te riste. Levantaram-se dali os homens e olharam para Sodoma, e Abraão ia com eles para acompanhá-los. E o Eterno disse: Esconderei de Abraão o que farei? Pois Abraão virá a ser uma grande e poderosa nação, e serão benditas por meio dele todas as nações da terra, porque eu conheci e sei que ordenará a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Eterno para fazer caridade e justiça e realizar o Eterno sobre Abraão o que falou com ele. Apenas até aí, meus irmãos. Adorado e exaltado seja o teu santo nome, Senhor. Bendizemos a ti, porque tu és o nosso Deus. Glorificamos, honramos, adoramos e clamamos, Senhor. Invada o nosso coração agora e nos ensina a tua palavra. Fala conosco, Senhor, que as palavras que serão ditas nesta manhã, Senhor, não sejam palavras de homem, mas que o Senhor mesmo esteja falando com cada um de nós. É o nosso clamor no nome do teu Filho, Yeshua HaMashiach. Amém. Vamos nos assentar, irmãos? Muito bem. Na paraxá passada, o irmão Robson abordou principalmente os perigos e as consequências de trazermos conosco os presentinhos do mundo, né? Os
presentinhos do Egito, as coisas que são comuns no mundo, mas que, segundo a palavra do Eterno, talvez não sejam boas, não é mesmo? A gente precisa analisar o que fazemos, o que nossos costumes, se eles são agradáveis ao Eterno, né? Se são coisas aprováveis ao Eterno, e ele mostrou as consequências disso. Mostrou também que a misericórdia do Eterno, mesmo quando erramos, né, o Eterno cuida de nós. Veja, nós temos ali o nascimento de Ismael, que foi fruto de um equívoco, né? Não estamos aqui, estão aí, glórias ao Eterno, o Eterno cuidou, tem cuidado até hoje, né? E o Eterno honrou Abraão ali, por quê? Porque Abraão ficou preocupado com o filho dele, de mandar o filho embora. Ele falou, calma, eu também vou fazer dele uma grande nação. Mas a aliança é com Isaac. Não é isso? Então, mesmo no erro, mesmo no equívoco nosso, quando nós somos fiéis ao Eterno, isso vai ficar muito claro nessa mensagem, quando fazemos aquilo que o Eterno determinou, então ele faz vir sobre nós as profecias, as bênçãos que ele profetizou a nosso respeito, que ele mandou a nosso respeito. Então, como Abraão o honrou, foi um amigo do Eterno, que cumpriu suas ordenanças, mandamentos, estatutos, está lá em Gênesis 6, o Eterno honra, e o Eterno honrou Abraão. Muito bem, nesta paraxá, nós vemos o encontro de Abraão com 3 anjos ali na planície de Mamre. Mamre é um dos amigos, né, nas planícies, das terras de Mamre, né, que era um dos amigos de Abraão, um dos conselheiros dele ali. E vemos a promessa de que Sara daria à luz a Isaac, prazo de 1 ano, nós lemos aqui agora há pouco, com idade de 90 anos, Abraão com 100. Vemos a destruição de Sodoma e Gomorra por causa da perversidade e a intercessão de Abraão intercedendo no monte, lá onde ele morava, para que o Eterno não destruísse a cidade. Inclusive, irmãos, esse vai ser o foco da mensagem, tudo bem? Vai estar dentro ali, vai ser o foco da mensagem, inclusive abordando os motivos pelo qual o Eterno cumpre a sua aliança com Abraão e Israel não é rejeitado, né? Está dentro desse, esse vai ser o foco da mensagem. Nós vemos também o resgate de Ló e sua família pelos anjos. Veja que Abraão intercede e o Eterno vai lá e ele tira Ló e a família, com um simbolismo muito grande do que vai acontecer, né, nas profecias acerca dos nossos tempos. Vemos a experiência, né, ruim de Ló com as filhas no monte, que originaram ali os moabitas e os amonitas. E entre outros assuntos importantes, o nascimento de Isaac e o quase sacrifício de Isaac. Tá? Então, é isso que está dentro desta paraxá. Mas o tema da nossa mensagem, como eu disse há pouco, falei para os irmãos que a ênfase seria na atuação de Abraão, com a intercessão dele ali, e o que o Eterno faz na vida de Abraão, depois tendo em vista a conduta dele. Então o tema vai ser, faça vir sobre você e o que o Eterno já profetizou a teu respeito. Versículo 19, não é? Nós lemos aqui agora há pouco, eu vou até repetir o versículo 19, porque é muito importante nós termos ele em mente. Vou ler o 18, já para os irmãos entenderem aqui o contexto, né? Que diz assim, começando do 18. O 17, na verdade. Esconderei de Abraão o que farei, pois Abraão virá a ser uma grande e poderosa nação, e serão benditas por meio dele todas as nações da terra. Porque, agora o motivo pelo qual ele não vai esconder de Abraão, porque o conheci, e sei que ordenará a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Eterno, para fazer caridade e justiça, condicionante aqui. Aqui é a condição. Como ele vai ordenar a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Eterno, para fazer caridade e justiça?
e o Eterno realizará sobre ele o que falou com ele. É consequência. Lembrem-se sempre que, segundo nós conhecemos, o chamado teria sido para o pai dele. É anterior. Alguém pode dizer assim, mas o Eterno é onisciente, ele já sabia que Noé ia obedecer. E terá. E terá. Quando o Eterno chamou. Eu sei que o Eterno sabe de todas as coisas, mas ele lhe dá o livre-arbítrio. E o seu livre-arbítrio é uma possibilidade de mudar o projeto dele na sua vida. O seu livre-arbítrio é uma possibilidade. Deus, o Eterno falou para você uma bênção. Mas é sim. O se muda tudo, irmãos. Se andares nos meus caminhos. As promessas são condicionantes. E aqui, mais à frente, eu vou falar um pouquinho mais sobre este assunto específico, que é o tema da mensagem. Isso vai ficar muito claro. Assista até o final. Os irmãos aqui têm que ouvir até o final, não tem jeito. Está muito claro que a bênção é condicional. Amém? Veja bem, irmãos, vamos imaginar o mundo que Abraão vivia. E para nós hoje, tudo é meio surreal, né? Você imagina o dilúvio, vem na tua cabeça, você fala, como que poderia a água cobrir o globo inteiro, né? Nós temos o Monte Everest. Quanto é? 7 quilômetros de altura, né? Que é isso? 7.000 metros de altura do nível do mar. Como que pode subir 7 metros acima do mais alto monte? Imagina quanta água, irmãos. É muita água. Tem muita coisa aí para a gente compreender. Talvez os montes não fossem dessa altura toda na época também. E não sabemos o que aconteceu, foi um cataclisma. Não sabemos se o Eterno não virou continente, pegou. Já viu como é que vira iceberg? O iceberg está ali flutuando, de repente chega uma hora que ele sobe e ele vira. Não sabemos bem o que tinha no mundo de Noé, no mundo de Adão. Não sabemos. Como que eram os continentes direito, não sabemos. Se o Eterno não virou monte, se não subiu, foi um cataclisma. Meus irmãos, imaginem o que aconteceu em 2004, naquele tsunami, 2004, se não me engano, da Indonésia. Foi um tremorzinho de terra, uma placa tectônica que levantou ali alguns metros. E aconteceu aquele desastre na Indonésia. Imagina o Senhor virando montes, descendo todas as águas que estavam no céu. Abriu-se o abismo. Imagina o que aconteceu, as consequências de tudo isso na terra, para que toda aquela água viesse, turbulência, correntes de água, como preguei, inclusive, quando falei da Paraxá Noa, né? Fazendo uma comparação ali do Titanic, né? Que feito de madeira, não tinha prego, né? A Idade do Ferro veio bem depois, só com encaixe de madeira e pinche. 150 dias de turbulência em uma embarcação de madeira com um monte de animais pesados, leões, onças, elefantes, e não rompeu. E o Titanic, feito de aço, da melhor qualidade, a melhor embarcação mais segura do mundo, 4 dias de navegação, sucumbiu, porque bateu em uma pedra de gelo. Quantos montes e pedras de verdade, se o Eterno não tivesse cuidado de conduzir a arca, teria a arca batido. E mais do que isso, o próprio peso que estava dentro, eu falei naquela paraxá, o próprio peso que estava dentro era um problema. Imagina um elefante em cima de toras de madeira, gente. Mas o Eterno estava cuidando. Então, mas para nós tudo é surreal. Uma coisa, tá. Para Abraão, não.
Abraão nasceu no ano 292 depois do dilúvio. Nós lembramos ainda, faz parte da nossa história, o descobrimento do Brasil, não é mesmo? No ano 1530. Está muito claro para nós isso. Está na nossa história. E 290 anos? Será que é menos tempo? Dá para estar na boca do povo, o dilúvio? Dá para ver ainda a consequência desse cataclisma, o que aconteceu com a terra. E mais, interessante, né? Nós sabemos que Noé, quando Abraão nasceu, ainda era vivo. Olha que legal. Não é só uma história que me contaram, eu posso ir lá do meu antepassado e falar com ele. Noé viveu ainda 500, ele viveu 350 anos depois do dilúvio, tá? Isso aí está lá em Gênesis 9, 28. Se os irmãos fizerem depois, eu mostro para os irmãos os cálculos de quando Abraão nasceu. Aí você vai ver que dá o ano 292 depois do dilúvio, e Noé viveu 350, portanto, ainda 58 anos de convivência junto. Ok, não sei se no mesmo local ali, porque Abraão tinha saído, mas Noé era vivo. Ok? E ainda, portanto, ele pôde desfrutar da presença de Noé e também de Sem, que estava dentro da arca e viveu 500 anos depois do dilúvio. 502. Por que 502? 2 anos depois do dilúvio, ele teve o primeiro filho, que era Arfaxade, né? Então, daí a gente sabe que quando veio o dilúvio, ele tinha 98. Portanto, ele era o segundo filho, tá bom? E Cã o mais novo, porque a Bíblia fala, o Cã o mais novo, logo Jafé é o primeiro. Então, muito bem, Abraão, embora o mundo dele fosse diferente do nosso, no sentido de que estavam muito perto os eventos, os acontecimentos, e ele conviver com pessoas que viveram aquela história, tinham ali elementos no próprio terreno que ele olhava e falava assim, o que eles falaram aconteceu mesmo. Porque estava muito pouco, muito cedo. Tudo que aconteceu para Abraão e para todas as pessoas que estavam ali em volta. Mas mesmo com tão pouco tempo, irmãos, com 390 anos do acontecimento do dilúvio, porque esse fato com Abraão e Ló, né, aí Sodoma e Gomorra, aconteceu quando Abraão já tinha quase 100 anos, tá? Porque se um ano depois ele teria o filho, ele teve com 100 anos, então o anjo vem e fala com ele quando ele estava com 99 anos. 100 anos depois de 292, 392 é o ano do acontecimento de Sodoma. Tudo bem? Do cataclisma que destruiu, né? Da sentença do Senhor ali contra Sodoma. Então, em 392 anos, as pessoas já haviam se afastado do Eterno. Já estavam cometendo coisas gravíssimas que o Eterno abominava. Coisas que hoje, não na mesma escala, não daquela forma, mas ainda existe no mundo. Está voltando a acontecer. E está acelerando muito o processo. Está acelerando muito o processo desses acontecimentos. Mas essas coisas estão acontecendo. Só que, quando o Eterno vê, ele já havia julgado o mundo há pouco mais de 300 anos, mas ele tinha uma escolha, e ele havia dito, não acabarei mais com o mundo da mesma forma. O homem é mau desde a sua meninice, não é isso? Então, o Eterno muda de tática. Ele chama alguém, para esse alguém ser um sacerdote entre as nações, e ele tem agora o desejo de resgatar todas as nações. Então, vem Abraão como um sacerdote entre as nações. A bênção é transferida para ele, e aqui se revela a parte importante, irmãos, que eu falei do versículo 19. Tenho o conhecido.
porque tenho o conhecido e sei que ele há de ordenar a seus filhos e a sua casa depois dele, para que guarde o caminho do Senhor, para agir com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Como que Abraão... Agora eu vou falar o que eu disse que falaria depois, né? Como que o Eterno conheceu Abraão? Obediência. O Eterno lhe conhece pela sua obediência. Alguém aí que possa ter a doutrina de predestinação, pode dizer assim, não, ele conheceu desde o ventre, usando o texto, conheceu desde o ventre. Sim, o Eterno sabe, ele nos criou. Mas a chave para entender isso é o livre-arbítrio. O Eterno conhecia Terá também, desde o ventre, e o chamou. E no meio desse chamado, Terá não deu seguimento. Caim era profeta, irmãos. Vê se tem registro na Bíblia que o Eterno falava com Abel. Não tem. Mas com Caim ele falava. E está na Bíblia. O primogênito. Ele falava com Caim. E onde está o chamado? Se procederes bem, não haverá aceitação para ti. Olha o chamado aí. Faça o bem, proceda bem. Você já tem mais do que ele, eu falo com você. Nós mudamos aquilo que o Eterno fala ao nosso respeito. Nós mudamos. Então a pergunta de novo, como foi que o Senhor conheceu Abraão? Veja, quando ele chamou Abraão da terra de Ur dos Caldeus, Abraão tinha 75 anos, não era mais um garoto, né? Amém. 75 anos não era mais levado pelas ansiedades deste mundo. Ele pensava ali, já era uma pessoa mais centrada. Espera-se que alguém mais velho seja mais centrado, não é? Então, se tem alguns que não são, tem algum problema. Mas, normalmente, você vai ficando mais velho, dentro da normalidade, do projeto correto, vai ficando mais maduro, mais centrado, não é isso? Então um homem de 75 anos. E ele vai 35 anos, desde a saída, passando por diversas coisas, passando pelo afastamento da esposa, quando vai ali no Egito, vendo as experiências com o Senhor, sendo fiel ao Senhor nesses 35 anos, depois do chamado, obedecendo o Eterno. Teve ali o caso de Ismael, né, Agar? Teve, mas mesmo ali, você consegue achar um entendimento de que ele estava entendendo que, bom, como Sara não tem condições de ter filho, a solução é um raciocínio humano, tentando dar uma forcinha que ele não precisava. Um entendimento errado, um equívoco. Ok? Mas você não vê maldade, você não vê mau juízo, buscando fazer a justiça. Então, todos os atos dele são atos de justiça, dentro do entendimento dele. Procura fazer o que é justo, procura agradar o Eterno. E aquilo que o Eterno mandava, ele obedecia. E a prova de que ele obedece vem depois, aqui no final, nessa paraxá. Não nega o filho, que também tem seus méritos, tá? Porque não era uma criança. Já tinha ali seus 30 e poucos anos de idade. Uns dizem 33, outros 37. Poderia, inclusive, não aceitar, uma vez que só foi ele e o pai para o monte. Ele aceitou. Ele aceitou. Imagina um homem de 100 anos me amarrando. Eu que já tenho 54. Acho que eu tenho mais força que ele. Não é isso? Ele aceitou. E o Senhor honrou por isso. Mas muito bem, voltando para os méritos de Abraão aqui, que é a mensagem de hoje, deixa Isaac mais para frente.
Abraão, ele provou a Deus. E Deus falou: sei que ele fará. Sei que ele vai ensinar, porque ele tinha história. Você ensina com a sua história. O que você faz, a gente procura ser justo, a gente procura fazer o que é reto diante do Eterno, não é só para nós estarmos bem com o Eterno, não. É porque a gente tem que dar exemplo para as gerações que virão. A gente tem que dar exemplo para os nossos filhos. Nossos filhos têm que olhar para nós e falar: poxa, por que eu vou fazer essa coisa? Meu pai nunca fez isso. Esse não foi o exemplo que meu pai me deu. E o Senhor fala assim: porque tenho conhecido e sei que ele há de ordenar a seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para agir com justiça e juízo. Por isso o conheci. O Eterno te conhece, sim, desde que você nasceu. Mas na medida que você vai caminhando na tua vida e fazendo valer o teu chamado, obedecendo as leis do Senhor, eu queria falar uma palavra diferente, mas obedecendo os caminhos do Senhor, seguindo os caminhos do Senhor, então vai consumando na tua vida que você andou de acordo com a palavra do Senhor. É o conheci, não é conhecerei. Veja que o Eterno, o Eterno ele é todo poderoso, ele sabe de tudo antes de acontecer, é verdade. Mas por que quando ele fala que vai a Sodoma, ele fala: descerei e verei? Ele já sabia, mas ele usa os verbos num tempo que seja compreensível para nós. O Eterno obedece um tempo linear, nós obedecemos um tempo linear. O tempo para nós é 1 minuto após o outro, 1 segundo após o outro, 1 hora após a outra. O Eterno não, ele já sabe tudo antes de conhecer. Mas ele nos criou e ele respeita o nosso tempo. Então, quando ele fala eu conheci Abraão, ele está falando do tempo que passou. Sei quem é Abraão, Abraão não vai mudar. Sabe, quando você vive muito tempo com uma pessoa, chega um momento que você fala: conheço. Sei do gênio dele, eu sei até onde ele vai, eu sei o limite dele. Não é assim? Conheço. O Eterno fala isso, ele usa isso. Não que ele volta a dizer para os irmãos, o Eterno sabe de tudo. Mas o que ele está falando assim, ó, a vida de Abraão já mostrou, não só para mim, mas para todos, de que ele vai fazer aquilo que eu já determinei. Ele vai ensinar para os filhos dele. Portanto, eu vou mostrar para ele que ele vai ser pai de uma grande nação. Ele vai transmitir isso para eles. Ok? Abraão estava ali já com seus 100 anos. Não é mesmo? 100 anos. Então veja, o Eterno diz: o conheci. E a prova de que é nesse sentido é que quando ele fala de Sodoma, ele não fala eu sei que lá isso. Ele sabia também, mas ele usa o nosso entendimento. Fala: vou lá para saber se é realmente do jeito do clamor que tem chegado até mim. Entende como o Eterno usa isso? Saberei, quando ele fala de Sodoma. E ele já sabia. Mas ele usa o verbo no nosso tempo, para que nós possamos entender. E Yeshua fala bem disso, quando ele diz: eu vos falo de coisas terrenas, porque se eu falar das coisas celestiais, vocês não vão entender. Então o Eterno nos respeita a nossa limitação. E por isso o Eterno fez essa aliança com Abraão. Né? Ele sabia que Abraão daria continuidade e transmitiria para os filhos dele. Portanto, meus irmãos, aí fica para nós um ensino. Qual é o ensino? Pratique, né? Use o exemplo de Abraão. Pratique a justiça para que venha sobre você as bênçãos que o Eterno profetizou a teu respeito. Faça a mesma coisa. Abraão, quando o Eterno fala isso tudo para ele, lá no versículo 19, e ele falou: para que aconteça com ele todas as coisas que acerca dele eu falei.
O conheci, e ele fará isso, vai ensinar a praticar a justiça para que aconteça com ele. Condicional. Ele fez. Tudo bem? Muito bem. Agora, vamos trazer isso para a nossa vida? Quantas profecias têm sido faladas a respeito de tempos do fim? Meus irmãos, veja como o Eterno é bom. Ele dá oportunidade, dá chance. Dúvidas que nos dias de Noé houve chance, houve tempo, irmãos. Há um paralelo muito grande entre os fatos acontecidos nos dias de Noé, os fatos de Sodoma, muito mais ainda, e o que está profetizado para os tempos do fim. As profecias de Daniel, de Apocalipse. Há um paralelo aí. Em todas as circunstâncias, nos tempos no mundo de Adão, nos tempos de Noé, houve oportunidade. 100 anos construindo a arca. A história, tradição de que Enoque já falava desse juízo. Foi mais de 1000 anos depois de Enoque que veio o dilúvio. Mais de 1000. Então, todo aquele tempo, profecia, depois, são palavras. Noé começou a construir a arca. 100 anos construindo a arca. 100 anos o povo vendo, fala, peraí, lembra das coisas que falavam? Ué, tem um camarada aí que está construindo a arca. 100 anos! E o povo não se arrependeu. Meus irmãos, o Eterno não tem prazer na morte do homem, não. Ele não tem prazer na destruição. E tanto é prova disso, a experiência de Jonas com Nínive. O Eterno manda Jonas ir lá e fala, vou destruir a cidade. O povo arrepende. E o Eterno desiste. Então por que o Eterno fez Jonas passar pela boca do peixe? Morrer praticamente, porque foi, gente, 3 dias dentro da boca do peixe, morreu. O Eterno ressuscita ele. Porque para o Eterno, meus irmãos, tudo é ensino para nós. Eu sempre digo, o Eterno é didático. O Eterno não quer que aconteça conosco as profecias que estão descritas em Apocalipse. Ele não quer e não precisa acontecer. Nós precisamos nos voltar para o Eterno. Buscar fazer a vontade dele. Buscar conhecê-lo. Não ter uma fé surreal, superficial, de que você não precisa fazer nada. Volte-se para o Eterno. Não precisamos passar pela destruição que nós vamos ver, pelo cataclisma que vai acontecer, está registrado em Apocalipse. As pessoas não precisavam passar pelo dilúvio, se tivesse arrependido. Sodoma também teve tempo. Tinha um homem justo lá. Ele podia não ser tão justo quanto Abraão, mas ele estava lá, ele praticava a justiça. Estava sentado à beira, ali à porta da cidade, quando vê aqueles homens chegando. Vê aqueles 2 homens chegando, ele falou, conheço a cidade, sei como é, venha ficar na minha casa. Para protegê-los, hospitaleiro. Serve para eles ali pão ázimo. Pão sem fermento. Tenta protegê-los de uma maneira desastrosa. É incontestável, oferecer as filhas no lugar dos outros. Ele, não, vamos morrer todo mundo, mas minhas filhas também não vai. Ok? Tenta ali. Bom, não vamos nem entrar nesse mérito, por quê? Porque a cultura da época, né? Não vamos tentar entender. Estamos muito longe no tempo e no espaço para entender a questão da tradição. Eu não daria, minha filha, certo? Mas mesmo que nós entendamos esse ato dele como um ato tresloucado, de falta de entendimento,
Ele estava tentando proteger aqueles homens. Então aquele homem, ele tentou passar para eles princípios. Eles não... Irmãos, Sodoma era tão ruim que além de não ser hospitaleiro, primeiro, eles não queriam que outras pessoas viessem. Então eles iam abusar dos anjos. Não é à toa que isso hoje é chamado de sodomia. Eles iam abusar dos anjos. Para eles eram homens. Iam abusar deles. Para que outros saibam e não venham. Tem uma história de uma das filhas de Ló. Terrível. Tinha um mendigo na cidade. Ninguém podia alimentar ele. Ele ia embora. Mas ela passava, ela ficava com dó, ela levava comida para ele. E as pessoas começaram a perguntar, o que está acontecendo? Esse camarada não morre, não vai embora, e parece que está ficando gordinho, o que está acontecendo? Descobriram que ela estava alimentando, e ela era esposa de uma autoridade, um juiz da cidade. Tiraram a roupa dela, passaram mel nela, deixaram as abelhas picarem até morrer. Tem noção da maldade desse povo? E o Senhor fala, o clamor de Sodoma chegou até os meus ouvidos. Meus irmãos, o clamor e olha, o clamor que sobe de sofrimento não é só o clamor do servo, não. A maldade até com o homem mau, quando ele, na hora que ele clama, o Eterno vê, tem maldade acontecendo ali. Não pratique maldade, não. Quando a gente faz maldade com um animal, que a gente entende que não tem alma, né? O que os olhos do animal vê, o foco que o animal vê a maldade, chega até o Eterno. Porque foi ele que criou a formiga. Então não pratique maldade, não. E aí a maldade chegou até o Eterno. Meus irmãos, tem um texto em Apocalipse que fala do incenso que sobe com as orações dos santos. O clamor chega até o Eterno. E vai chegar o momento que esta experiência que aconteceu com Abraão, de o Eterno dar um basta para Sodoma, ali é uma pré-figura do que vai acontecer e está profetizado em Apocalipse. É uma pré-figura, é como se fosse um anúncio. Não está em Apocalipse que vai cair também pedras de fogo do céu? Sodoma foi destruído com fogo e enxofre. Está lá, vai ler Apocalipse. Está lá. Daniel já falava sobre isso lá no capítulo 2. Dos reinos que seriam dissipados, as coisas que iriam acontecer, até chegar o momento de estabelecimento do reino de Deus na terra, e Apocalipse fala disso também. Tem profecias a nosso respeito, irmãos. Tem muitas coisas que estão acontecendo, que vão acontecer. Se a gente olhar para o que aconteceu em Sodoma, se a gente olhar para o que aconteceu no Egito, havia também ali, para o Egito, profecias. Vai ter alguém de Israel, vai libertar o povo. E mais, quando Moisés começa a trabalhar no Egito, os primeiros sinais, água tornando em sangue, piolhos, serpentes, tudo aquilo era para o faraó olhar e falar assim, não, deixa eles. Tem um momento que os magos falam, isso é o dedo de Deus. Isso é o dedo de Deus, nós não vamos conseguir fazer. Tempo para o faraó falar assim, melhor deixar. Não. Aí você pode dizer assim, não, mas Deus endureceu o coração dele. Da quarta em diante, até ali não tinha endurecido. Oportunidade.
Para o faraó, tempo. Os oficiais de faraó falam assim, olha, vai destruir o Egito. Tempo. O Eterno está nos dando tempo. E ele fala de bênçãos, ele fala de libertações, fala de salvação, mas também fala de juízo. E meus irmãos, nessa mensagem nós podemos tirar aqui 2 focos. Um foco para a sua vida pessoal, né? Para se cumprir as bênçãos que o Eterno fez na tua vida, faça o Eterno te conhecer, conhecer que você é uma pessoa íntegra, conhecer que você é uma pessoa que busca fazer a vontade dele, conhecer que não é o seu entendimento que está acima da palavra, não, eu estou buscando, se eu estiver pensando de forma errada, eu sou capaz de mudar, entendeu? Quando eu descobrir que esse é o correto, sou capaz de mudar. Às vezes a gente pensa, não, é que eu já cheguei até aqui, então aqui é o certo, só se for coisa nova. Não vou voltar atrás, não. Se for o caso, um passo atrás. Porque o desejo é fazer a vontade do Eterno. É isso que importa. O que importa para nós aqui é fazer a vontade do Eterno. O que importa para nós, onde nós estivermos, é fazer a vontade do Eterno. Não é ostentar a placa de igreja, o nome de pastor. É fazer a vontade do Eterno. O que é que a palavra do Eterno fala? Faça disso a sua regra de vida, para o Eterno poder dizer, conheci esta pessoa e sei que ele cumprirá a minha palavra. Então eu vou fazer as bênçãos na vida dele, que eu prometi, que eu profetizei. Ok? Falamos muitas vezes aqui que as bênçãos são condicionais. Estou falando agora de coisas dessa vida, mas mais do que isso, para a salvação. Irmãos, vejam que talvez nós não tenhamos os méritos que teve Abraão. Talvez. Pretensão, né? Nós não temos os méritos que teve Abraão. A ponto até falar, conheço ele. Sei que ele vai fazer isso. E veja que a promessa a Abraão mantém Israel até hoje. O pacto com Abraão, mas caiu o pacto, não. Tanto é que quando o povo pecou lá no monte, o Eterno falou, vou destruir todo mundo e começar de novo de você. Ali ainda era manter o pacto com Abraão, porque Moisés era também descendente de Abraão. Ok? Então Israel continua. Moisés era Israel, filho de Jacó também. Filho assim, neto, né? Bisneto de Jacó. Descendente de Jacó. Então o pacto com Abraão sustenta a família dele até hoje. Até hoje. Por causa do pacto. Tanto que quando ele se apresentava, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Não vai mudar. O Deus que nós seguimos é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Da linhagem da qual veio o Mashiach. Não veio de uma família diferente, foi dessa linhagem. Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Yeshua HaMashiach. Agora veja bem, Ló estava lá em Sodoma. Talvez ele não tivesse todos esses méritos que Abraão tinha. Talvez não, também não tinha. Tanto é que ele foi parar dentro de Sodoma. E nós, quando pregamos o ano passado sobre esta a paraxá que Ló vai para Sodoma, ele vai chegando aos poucos. Ele foi estendendo a sua tenda até chegar em Sodoma. Ele não foi de uma vez. Ele saiu do campo e foi para a cidade. Era rico no campo, estava na cidade. Não fala se ele tinha mais nada lá na cidade. Estava lá.
E você acaba sendo fruto do meio. Ao ponto de ele oferecer as filhas. Lembrei de Rubem, né? Pai, se eu não trouxer Benjamim, pode matar 2 dos meus filhos. Loucura! Loucura! Sabe? Querendo fazer o certo ali, mas de uma forma bem equivocada. Mas ainda tinha princípios ali. Então talvez ele não tivesse méritos para ser salvo. Tanto que o Eterno não permite que ele veja. Fala, não, olha para trás. Mas Abraão pôde olhar e ver o que estava acontecendo em Sodoma. Abraão olhou e viu a fumaça subindo. Mas Ló ele fala, não, olha para trás. Ele olhou. Só que Ló foi salvo pela intercessão de um justo. Que estava lá, que buscava fazer a vontade do Senhor. E meus irmãos, sei que muitas coisas estão profetizadas nas nossas vidas. De bênçãos. Não podemos dizer que Ló não era um homem abençoado onde estava, ele tinha riquezas lá. Ele era abençoado lá também. Mas na hora em que a punição seria consumada, não levou bem, não. Ficou tudo lá. Saiu ele e os familiares que o seguiram. Os genros ficaram. Saiu sem nada, abandonou tudo ali. Porque o que é mais importante? Ter riqueza ou ficar vivo? Hã? Quantas pessoas nós vemos hoje refugiadas aí que saem do país por causa de atitudes treslocadas de determinados comandantes ou governantes? Sai sem nada e vai viver como refugiado em outro país. Até hoje. Foi assim que Ló saiu, sem nada. Não dá tempo de pegar nada. Pega a sua família e sai, porque nós vamos destruir a cidade. Destruiu tudo, mas ficou vivo. Meus irmãos, da mesma forma conosco. Está profetizado muitas coisas. Lá em Apocalipse, muitas coisas vão acontecer. Muitas catástrofes vão acontecer. Ah, a igreja não vai estar aqui. Eu não acredito assim, eu acredito que vai. E do mesmo jeito que o Eterno livrou o povo no Egito das pragas da época do Egito, vai livrar os servos do Senhor aqui também. Eu acredito que vai. Agora, essas coisas vão acontecer. E no final, assim como Ló foi tirado na hora da destruição final, o povo do Egito foi libertado, nós seremos também libertados, transformados, arrebatados, levados para um outro local, onde o Eterno quer que nós fiquemos. Então é importante seguir isso. Talvez não tenhamos os méritos, talvez não temos os méritos de Abraão, mas temos, assim como Ló tinha alguém para interceder por ele, nós temos um intercessor que está sentado ao lado do Pai, que é justo, o justo, aquele sim, o justo, maior do que Abraão, certo? Que já existia antes que o mundo viesse a existir e que intercede por nós, que derramou, pagou o preço da nossa salvação. Ok, eu tenho ele intercedendo. Eu tenho ele intercedendo por mim. Agora, ele também deu condições para a intercessão. Seus pecados te são perdoados. Vai e não peques mais. Ele também disse que crentes que não cumprem a palavra de Deus, que não fazem a vontade de Deus, não entrarão no reino de Deus. Mateus 7, 21 a 23. Foi ele que disse. Então ninguém está inventando nada. Não é conversa de pregador, de pastor. Mateus 7, 21 a 23, versículo 21 a 23.
Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Ou seja, faça a vontade do Pai, para que você seja conhecido pelo Eterno, para que o Eterno olhe para você e diga, eu o conheci, e sei que Ele guardará a minha Torá, sei que Ele guardará o meu ensino. Portanto, Ele vai para o reino. Yeshua vai dizer a nosso respeito, né? Nesse caso. Porque se a gente olhar, ele diz assim lá no versículo 23, vos direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que não praticais a Torá. Ou seja, que praticais a ausência da Torá, que praticais a iniquidade, que praticais a anomia. Faça com que as bênçãos que o Eterno profetizou sobre tua vida se cumpram. Eu não sei quais bênçãos o Senhor, quais profecias o Senhor já falou a teu respeito. Eu sei as que foram ditas a meu respeito. Algumas que foram ditas a respeito da minha esposa, dos meus filhos. Esses eu sei. Mas eu sei de uma profecia que o Eterno falou a respeito de todos nós, que é a de salvação. A mais importante de todas é a de salvação. É a de você não passar o resto, a eternidade, em condenação. É de estar junto, de ser entregue por Yeshua ao Pai, de voltar para o Pai, de nos aproximarmos, de passarmos pelas bodas do Cordeiro, de vivermos com o Senhor, tabernaculando com Ele, de ver o tabernáculo de Deus com os homens, como está em Apocalipse 21, a nova Jerusalém descendo do céu, de sermos governados pelo Senhor. São profecias a teu respeito. Faça vir sobre você estas profecias. Faça vir sobre você o que o Eterno já profetizou a teu respeito. Assim como Abraão, foi a obediência dele, nós mostramos aqui. E aos 99 anos, o Senhor falou isso para ele, eu conheci, na vida dele, que ele vai fazer as coisas que eu mando. Faça com que no momento de você entregar a tua vida ao Eterno, no momento final nessa vida, que é a maior bênção, irmãos, vida eterna, e Yeshua possa nos apresentar e dizer, vinde benditos de meu Pai, e adentrais as moradas eternas, que o Eterno já vos tem preparado. E por quê? Porque a gente merece? Não, eu conheci. Eu sei que ele vai e não vai pecar mais. Eu conheci. Eu sei que ele está lutando para viver de acordo com a palavra do Eterno. Eu poderia falar muitas coisas aqui, irmãos, mas eu quero encerrar com essa palavra. Faça o Eterno te conhecer, Yeshua te conhecer, e poder dizer, eu não estou dizendo aqui que Yeshua é o Eterno, tá? Ele é eterno também, no sentido de que ele nasceu e vai viver eternamente, mas que eu falei, faça o Eterno, depois eu falei Yeshua, alguém pode entender que eu estou dizendo que Yeshua é o Eterno, não é isso que eu estou dizendo. Mas é Ele que vai nos apresentar o Eterno. Faça Ele conhecer que nós fizemos a vontade do Pai. Nós lutamos para fazer a vontade do Pai. Que o que interessa para você é fazer a vontade do Pai. Para Ele dizer, eu sei que na vida para a eternidade, eles vão buscar fazer a minha vontade. O Senhor te abençoe. Você possa viver contando os seus dias para a eternidade. Que você possa ouvir e seguir o exemplo de Abraão.
que você possa ser conhecido do Eterno e ter a cada dia o teu nome escrito no livro da vida. Que o Eterno nos abençoe e vamos ficar de pé.